Pessoal, vamos aqui para a questão 118 do Enem 2011, gabarito marca a letra E. Vamos lá. Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram depois da África grande número de escravos. O português, o índio e o negro constituíam, durante o período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe a mais notada. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas expedições. Em 1694, dizia o padre Antônio Vieira que as famílias dos portugueses índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se falam é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender na escola. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resultante da contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. Não, o texto diz logo o contrário, né? Diz aqui logo no finalzinho que vão os meninos aprender a escola, o português vai aprender na escola. Diferença entre as línguas dos colonizadores e dos indígenas. O texto não tem diferença, lógico, né? Mas o texto mostra que nesse período elas foram se interagindo, né? E formando a base da população, né? É resultado, não é da diferença, não. Importância do padre Antônio Vieira para a literatura da língua portuguesa. O texto não fala nada disso. A origem das diferenças entre a língua portuguesa e a língua não fala nada das diferenças. A interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Fala aqui que dentro de casa se falava a língua dos índios e ia na escola se aprender o português. Quer dizer, então realmente nesta época, né, aqui fala em 1694, né, então era comum ainda as duas línguas, né, coabitando ao mesmo tempo pacificamente, sem que se criasse conflito nenhum, né, mesmo porque ainda tinha uma grande parcela indígena dentro do Brasil afora, falando a sua língua, né, de origem. Então os portugueses chegavam, colonizavam, depois vinha a igreja, né, vinha trazendo a cultura, a religião, e não podia já bater e ficar proibindo a língua deles, né? Então realmente nesse processo de colonização, se até hoje ainda há tribos, né, que fala a língua original, então imagine nessa época ainda era bem comum, correto? Então no Brasil pelo menos não teve conflito nenhum entre a língua falada dos colonizadores e a língua falada dos habitantes originais do Brasil, tá? Então, aí realmente letra E, o gabarito.